Boa tarde a todos, pessoal. A gente vai esperar mais uns 3 minutinhos aqui para começar, tá? E a gente começa às 18h05. Novamente aqui, dando boa tarde a todos aí, aos que não estavam na primeira hora. A gente está esperando só mais um minutinho aqui e já vamos dar início à apresentação do webcast do PLCA. Vou aproveitar a oportunidade para apresentar aqui o Vitor Gaspar, que é o responsável pelo relacionamento com os investidores de crédito no Brasil e na América Latina, e o Fernando Maciel, que é do nosso time de crédito e o responsável aqui pelas estratégias de crédito para o agronegócio. Aproveitar também para me apresentar, eu sou Matheus Martins, trabalho também no time de relacionamento com os investidores. A gente gostaria de agradecer a presença de todos aqui e estaremos à disposição nos 10 minutos finais da apresentação para eventuais dúvidas, então sintam-se à vontade para mandar as dúvidas no chat e a gente responde aqui no final da apresentação. Passo a palavra para o Vitor e para o Fernando. Muito obrigado e boa apresentação. Obrigado, Matheus, e muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui com a gente, quem está assistindo depois também. Pode passar, por favor, a apresentação? A gente planejou aqui com vocês, primeiro fazer uma breve apresentação a respeito do Pátria, dado que a gente assumiu a gestão desse fundo faz pouco mais de 2 meses. E, na sequência, a gente vai falar a respeito da nossa estratégia, como a gente vê o mercado agro e como que a gente se posiciona para conseguir atravessar ciclos, preservando o capital dos cotistas. E, na sequência, a gente vai falar um pouquinho da carteira do PLCA, o que a gente tem feito e o que a gente planeja aqui para o fundo nos próximos períodos também. Bom, o Pátria é a principal gestora de ativos alternativos da América Latina. A gente tem 266 bilhões sob gestão, dos quais 43 bilhões ficam em crédito. A gestora ficou mais famosa que principalmente a partir de 2021 para os investidores brasileiros, mas a realidade é que o Pátria existe há mais de 35 anos. A gente pavimentou o crescimento da gestora muito focado em investidores institucionais lá de fora. Então, boa parte dos grandes investidores globais investem com a gente. Para vocês terem uma ideia, 8 dos 10 maiores fundos soberanos do mundo investem com a gente, entre outros bancos multilaterais e afins. E a partir de 2021, com a listagem do Pátria na Nasdaq, na Bolsa Americana, a gente se voltou aqui para ser não só a plataforma de alternativos, investimentos alternativos na América Latina, para o investidor gringo que aloca alguma parcela do capital dele aqui, mas entende pouco da região, mas também ser a plataforma
de alternativos para o investidor brasileiro, que é um investidor que ainda está colocando o pezinho aqui nessas classes de ativos, talvez investisse um pouquinho em imobiliário lá atrás, agora ele já quer investir também no agro, que representa mais de 20% do PIB, quer ter alguma coisa em infraestrutura. Então a gente tem adaptado os nossos produtos, tem feito aquisições, a gestão do PLCA é fruto de uma aquisição que nós fizemos, e temos nos posicionado para ter a prateleira completa de produtos e ser um dos principais gestores de confiança aí de vocês que estão assistindo e do investidor brasileiro, pessoa física também. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, aqui é um pouquinho do que a gente comentou, né? A gente tem 13 escritórios ao redor do mundo, investidores globais, e isso é legal porque traz também um critério de diligência. Eles são investidores que têm padrões de diligência os mais exigentes do mundo e a gente implementa estratégias, as mesmas estratégias para os institucionais e para pessoas físicas aqui na nossa vertical de crédito. Em crédito agro não é diferente. Esses são os principais setores que o Pátria atua. O agronegócio é um dos principais setores. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas temos já mais de uma década de experiência investindo no agronegócio, alguns bilhões investidos no agronegócio. Aqui, Fernando, se você quiser comentar rapidinho. Claro, não. Então, vamos lá. A gente trouxe aqui alguns cases, né, de investimentos do Pátria dentro do agronegócio. Então, o Pátria já investiu dentro da cadeia, por exemplo, de insumos, né, mais de 2 bilhões de reais, uma tese aqui que já se prolonga mais de 10 anos, né? A gente já teve uma tese de produção agrícola, né, no qual até eu fui parte da equipe de gestão de investimentos dessa tese, onde a gente tinha aqui fazendas de produção de grãos e algodão, e também a gente tem um pós-porteira aqui dentro do agro, que é atrelado aqui principalmente à cadeia de alimentação e bebida, onde o Pata é dominante, já tem mais de 3 bilhões de reais investidos, e uma história aqui que supera mais de 2 décadas, né? Eu acho que essa expertise que a gente tem, né, na gestão dentro do agronegócio nos garante, né, dentro da nossa área de crédito, a gente vai falar disso um pouquinho depois, todo um processo de estruturação bem diligente e também de uma auditoria muito profunda em todas as nossas teses de investimentos aqui para crédito. Eu acho que vale a pena comentar, a gente colocou na parte direita daquele slide algumas das nossas investidas da área de equity da gestora, e a gente se aproveita dessa expertise na hora de conceder crédito. Isso não significa, e claro, é proibido aqui dentro do Pátria, a gente conceder crédito para empresas que a gente tem no equity, tá? Essa é uma pergunta que sempre vem, mas para evitar conflito de interesse, a gente só se aproveita, claro, da expertise na hora de conceder crédito para concorrentes, fornecedores, clientes das nossas investidas em equity, nunca estando dos dois lados da mesa, tá? Aqui, rapidamente, o time de gestão. A gente aqui tem um time bem robusto que parte de vocês com certeza conhece, de investimento imobiliário. E em algumas casas o time de imobiliário olha agro também, né? Não é o caso aqui, tá? A gente tem uma veia muito forte em crédito, mais de 40 bilhões sob gestão em crédito. E crédito agro para a gente é uma questão, é um bicho diferente do que os FIIs, são os FIAGROS. A gente faz aqui com um olhar de crédito, de preservação de capital no longo prazo, otimização da relação risco-retorno de uma forma diferente do que o time imobiliário e do que as estratégias imobiliárias fazem pelas naturezas distintas dos negócios, tá? Aqui vale a pena comentar, o sócio responsável por essa estratégia no Brasil é o Alexandre Coutinho, com mais de 30 anos de experiência. Coutinho estruturou o primeiro FDIC dele em 2005, então uma experiência muito robusta em crédito. Ana Certic estruturou alguns dos primeiros CRAs do Brasil, é a nossa rede de estruturação de crédito, e a gente tem um time jurídico específico para vertical de crédito do Pater, além de nosso jurídico corporativo, de nosso jurídico de fundos, é importante ter uma pessoa aqui focada na estruturação, monitoramento, avaliação das garantias e afins. Então a Ruby é uma diretora que faz esse papel. E temos, claro, uma equipe bem grande e sênior para estruturar e monitorar os ativos que a gente investe.
Eu comentei brevemente a respeito do que a gente faz, e aqui é um view para toda a área de crédito do Pátria, tá? Primeiro, se aproveitar da expertise do Pátria nas cadeias de valor e na operação das empresas dos setores que a gente investe. Então, quando a gente vai conceder crédito, um exemplo, para o segmento de sementes, a gente vai chamar o time aqui especializado de sementes do Pátria para ajudar a gente a otimizar a relação risco-retorno. Para conseguir implementar esse DNA, claro, a gente gosta de estruturar as operações dentro de casa, de participar da estruturação de todos os deals que a gente investe. Isso é importante, isso traz robustez, na nossa visão, traz alinhamento de interesse, porque sempre que a gente recebe qualquer FII de estruturação e de distribuição dos ativos que a gente estrutura, qualquer FII, qualquer remuneração, essa remuneração vai 100% para os fundos que investiram nesse papel. A nossa equipe, que eu mostrei na última página, ela só é remunerada por taxa de gestão e por taxa de performance dos fundos. A gente não tem remuneração adicional por estruturação de ativos, traz elemento de interesse e traz retorno incremental para os fundos também. Porque imagina, a gente investindo em um ativo que a gente estruturou, a gente recebe o FII de estruturação e joga ele 100% para o fundo tem um incremento de performance lá também. Um outro pilar da estratégia, governança e monitoramento muito próximo. A gente tem mais de 15 pessoas na equipe para monitorar os ativos e monitorar de perto. Tipicamente, o processo de estruturação e diligência leva alguns meses e o monitoramento aqui frenético da equipe é muito importante para ser o primeiro a perceber qualquer deterioração na qualidade do crédito e o primeiro a fechar a porta, conseguir sair do ativo ou remediar, preservando o capital dos nossos cotistas. Essa é uma tese que existe desde 2018 no Pátria, a tese de crédito, e a gente tem sido muito bem sucedido, pelo menos até agora. Claro que desempenho passado não garante retornos futuros, mas a gente tem um track record bem forte na nossa vertical de crédito, de preservação de capital, mesmo tendo atravessado pandemia, crises mais recentes de crédito, temos conseguido preservar o capital dos nossos cotistas. Agora eu vou Bom, passar a aqui é palavra para o Fernando. O Fernandão vai mergulhar aqui na nossa tese agro, os fundos existentes e na performance no portfólio do PLCA, que é a principal estrela aqui do nosso webcast. exatamente. Então, aqui a gente trouxe um fundo, né? Foi o nosso primeiro Fiagro, né? É um Fiagro setipado que a gente fez a captação, né, em meados de 2023. E eu acho que esse Fiagro ele ilustra bem um pouco a nossa filosofia de crédito, a nossa maneira de investir, muito atrelado à estruturação bem ativa e muito atrelado a operações de securitização, que são operações que nos garantem aqui um nível de pulverização do portfólio muito robusto, né, alinhado com uma subordinação que serve ali como um colchão para as primeiras perdas, né, desse portfólio que acaba sendo bem pulverizado, né? Então, quando a gente pega aqui o nosso portfólio desse Fiagro setipado, né, que inclusive é um Fiagro que é voltado para o público de varejo, né, em um distribuidor, a gente tem uma média de portfólio aqui investido a CDI mais 5, né, operações, né, como eu disse, né, com bastante pulverização em relação ao número de devedores aqui, então a gente está falando aqui de algo como 3.500 devedores, quando a gente soma todas essas operações de securitização, com subordinações, né, no mínimo de 20%, sendo que em algumas operações a gente consegue ter subordinações na faixa de 50%, né, que garante realmente uma proteção bem robusta. E quando a gente coloca, então, esses ativos investidos a CDI mais 5 em adição ao caixa que a gente hoje carrega no fundo, a gente tem uma rentabilidade do portfólio como um todo de CDI mais 4,2. Tá? Acho que é importante comentar, né? Esse Fiagro é um dos únicos não, mas um dos poucos Fiagros setipados, né, que não sofreram até o momento eventos de crédito, né? Ele vem entregando, né, dividendos bem acima dos comparáveis da indústria, né, dos comparáveis setipados, né, e tem entregado também uma performance de cota patrimonial bem robusta, né? A gente tem esse gráfico aqui que é o desempenho dos últimos 12 meses, então a gente observa que, obviamente, acompanhando também o movimento, né, do DI desses últimos períodos, a gente incrementou aqui a distribuição de dividendos. Hoje o fundo vem entregando 12 centavos e acruando também
na cota patrimonial um resultado consistente. Hoje a nossa cota patrimonial é de 10,10 nesse fundo. A gente trouxe esse fundo aqui para vocês, né, para os investidores, muito mais para mostrar, né, de fato, né, o que é a nossa cabeça, como a gente investe, como a gente pensa, né, até para vocês terem ali uma certa base, né, do que a gente entende que poderia ser ideal aqui para o PLCA no médio e longo prazo, tá? Indo para o próximo slide, e a gente começa a falar um pouquinho de PLCA. A nossa gestão no PLCA é super recente, a gente assumiu a gestão em finalzinho de julho, né? É um fundo que, em termos de cota patrimonial, ele realmente está bem estável. A cota de mercado, de fato, ela acabou sofrendo bastante, né, por eventos que aconteceram na indústria como um todo e também por um carrego de caixa que o fundo tem. Ah, Quando a gente olha, né, então, esse descolamento entre preço de tela e valor patrimonial, na base de agosto desse ano, a gente tem ali um índice de 0,74%, de 0,74 vezes, e um carrego, né, desse portfólio de CDI mais 1,7. Indo para o próximo slide, a gente mostra um pouquinho aqui dos dividendos, né, do fundo. Então, é um fundo que ele vem entregando nos últimos meses R$ 1 por cota. Isso, obviamente, quando a gente ajusta pelo valor patrimonial, é um dividendo anualizado na casa de 13%. E quando a gente ajusta pelo valor de mercado, né, a gente tem um dividendo na casa de 18%, que é um dividendo obviamente atrativo perante a indústria, mas é um dividendo atrativo porque a cota de mercado em si acaba que de fato a gente tem uma cota de mercado bem descontada perante os demais players da indústria, né? Quando a gente assumiu a gestão desse fundo, uma das nossas primeiras intenções aqui, né, e foco, obviamente, da equipe de gestão tem sido diferentes mecanismos aqui para criação de valor dentro do fundo obviamente, a alocação do caixa é um desses mecanismos que a gente vai comentar logo à frente. Partindo para o próximo slide, é, mas dando um contexto aqui sobre a carteira do fundo e como que ela está posicionada na base de agosto, é uma carteira extremamente pulverizada. Hoje a gente tem mais de 30 ativos no portfólio, boa parte desse portfólio alocado em CDI, e a nossa cabeça aqui como gestão também é permanecer alocado em CDI, tá? Em linha com, inclusive, o que a gente tem no nosso outro FIAGRO, que é uma carteira de investimento 100% CDI. O último rendimento, né, que inclusive a gente manteve essa distribuição no comunicado de ontem, né, foi de R$ 1 por cota. A duration da carteira é uma duration relativamente curta, de 1,6. O spread médio de aquisição do portfólio é de CDI mais 1,8 e o spread médio de marcação mercado CDI 1,7. E, mais uma vez, um portfólio bastante pulverizado, tanto do ponto de vista de devedores, quanto do ponto de vista de setores, né, e tem também uma grande concentração de caixa, né. Hoje a gente tem aqui cerca de 22% de caixa dentro do PL do fundo, tá? Indo para o próximo slide, a gente comenta um pouquinho desses avanços que a gente fez nesses últimos praticamente 2 meses, né? Então, a gente vem mantendo, né, o dividendo na base de R$ 1, né? A gente fez algumas movimentações, né, imediatas para melhorar o desempenho do fundo, então a gente acabou trocando e até vem um pouco desse nosso relacionamento aqui com diferentes players de mercado e diferentes instituições bancárias. A gente conseguiu colocar uma operação que rentabilizasse melhor o caixa do fundo, então saindo de uma média ali por volta de 77% do DI para algo como 88% do DI. E isso, quando a gente olha, né, a taxa CDI num patamar elevado, isso representa aqui um aumento de 147 bips, né, só no rendimento do caixa, que é relevante aqui para o fundo. Além disso, a gente implementou 5 novas alocações no montante total de R$ 5 milhões, equivalente aqui a aproximadamente 10% do portfólio.
e a média desses investimentos foi de CDI mais 5,35, né? E aí, considerando tanto essas novas alocações quanto a melhoria de caixa, a gente trouxe aqui um carrego bruto para o nosso portfólio, considerando caixa, né? Saindo de um CDI 1,2 para CDI 1,7, né? Então a gente melhorou aqui um pouquinho o carrego com essas movimentações. Ainda tem bastante caixa, né? A gente está com 22% e tem sido aqui o nosso foco todos os dias aqui originar boas operações, né, para a gente cada vez mais ter um percentual menor de caixa dentro da estrutura, tá? Acho que uma última informação interessante aqui, quando a gente expurga o caixa, né, e a gente olha só a taxa média dos ativos investidos, né, então, quando a gente recebeu o fundo, a taxa era de CDI mais 2,1, com essas novas locações, né, com 5 milhões adicionais, a gente elevou essa taxa média para CDI mais 2,6, e a tendência é que a gente consiga, né, na medida das locações, na medida em que as locações elas vão acontecendo, a gente deve ter aqui um carrego adicional cada vez maior perante esse 2,6 que a gente tem hoje. Indo para o próximo slide, acho que isso aqui sumariza um pouco, né, os nossos movimentos que já aconteceram, né, e que, obviamente, vão continuar acontecendo para os próximos meses. A gente tem um plano aqui, né, e o primeiro plano é, de fato, da alocação desse caixa, né. Existem, obviamente, operações que estão amortizando, né, operações que já estão na carteira, e que vão acumulando mais caixa, e a gente vem pensando aqui em operações para alocar essas operações. E aí, muito nessa veia que o Vitor comentou, que é um pouco o nosso DNA aqui, que é realmente de originar boas operações, participar ativamente das estruturações dessas operações, e ter um foco cada vez mais constante aqui para as securitizações, que é onde a gente enxerga uma boa relação de risco-retorno aqui dentro do setor, tá? Um segundo ponto, né, que a gente tem também como foco é a transição do portfólio de forma gradual, e aí a migração desse portfólio que eu digo na medida em que as operações elas vão amortizando, a gente colocar, incorporar o nosso DNA, e também nas operações que a gente eventualmente consiga, né, vender no mercado e vender de uma forma oportunística, né, e ter uma operação também engatilhada, né, na originação, que a gente, obviamente, tenha conforto e tenha uma boa relação de risco-retorno, a gente começar a incorporar, né, através dessas vendas no mercado secundário, originações e estruturações que foram realizadas aqui pelo time, tá? E um terceiro item aqui que também é super relevante para o fundo melhorias aqui, né? De fato, é uma geração de formas como a gente pode gerar alfa aqui e tentar minimizar esse descolamento entre a cota de mercado e a cota patrimonial aqui do fundo. Obviamente, acho que a liquidez é um ponto importante, então a gente tem trabalhado e vai continuar a trabalhar, né, em comunicações, em marketing, né, perante o mercado, né, a gente quer realmente fomentar cada vez mais a liquidez. A gente vem estudando, né, eventualmente trazer um formador de mercado aqui para o fundo, para também tentar ter uma maior liquidez. E também a gente tem aqui conversado, né, com diferentes escritórios e também até mesmo com a própria com os próprios órgãos, né, institucionais sobre a questão da recompra de cotas, que é algo que a gente vem monitorando, e a gente sabe que alguns fundos listados, né, já passaram por assembleia, foi aprovada essa questão de recompra, né, e alguns deles devem começar ali a executar logo mais. A gente vem estudando aqui a melhor forma de fazer, e obviamente quando a gente tiver aqui o conforto, a gente vai comunicar aos nossos investidores sobre, primeiro, o rito, né, para que isso aconteça conforme a CVM manda, e segundo, sobre os momentos, né, onde a gente realmente, se for fazer, né, quando a gente for fazer aqui as recompras, tá?
mas não é algo que eu diria que é no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, realmente, o foco é alocação de caixa, né, transição gradual do portfólio e mais no médio prazo a gente implementar ações aqui de eventualmente uma recompra de cotas, se necessário, tá? Boa, obrigado, Fernando. Eu acho que nesse ambiente de spreads tão comprimidos, a nossa máquina aqui de originação e estruturação proprietária, ela pode ser um trunfo para a gente conseguir encontrar spread e encontrar menos risco de mercado, né, de abertura de spread. Eu acho que colocando esse preâmbulo, Fernando, eu queria já abrir a primeira pergunta aqui. E, por favor, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no Q&A, a gente vai endereçando e respondendo. E, eventualmente, se a gente não respondeu a sua pergunta da forma que você esperava, fique à vontade também para entrar em contato com a gente através do ir.credit@patria.com. É o mesmo que aparece no nosso relatório mensal, tá? Mas a gente vai responder todo mundo aqui de forma tempestiva. Mas pegando esse gancho que eu estava dizendo, Fernando, eu queria perguntar nesse plano de transição, já tem operações aí que você está vendo, nível de taxa interessante, estruturação aqui dentro de casa? Queria que você comentasse brevemente sobre isso, por favor. Claro. Sim, a gente tem operações que estão no nosso pipeline, operações originadas internamente ou originadas via parceiros aqui da casa. Mais uma vez, ressaltando que a estruturação 100% proprietária, né? A gente vai realmente, a gente tem essa veia e vai continuar tendo essa veia muito forte em estruturação. A gente tem algumas operações, inclusive, né, que estão bem avançadas, e a gente deve fazer algumas alocações ao longo aqui dos próximos períodos, tá? Eu acho que dando um pouquinho mais de color, né, em relação a essas operações, a nossa ideia, né, é que essas operações, obviamente, elas tenham um nível robusto de garantia, né, quando operações corporativas, né, e que tenham um nível de taxa, né, que a gente julgue aqui como um bom risco-retorno para as operações, né? Então, a gente, olhando ali, né, o nosso portfólio do fundo CETIPado, nosso PAG, né, a média ali dos ativos investidos, né, foi CDI mais 5, né, e tem sido aqui o nosso target. Para as operações aqui para o PLCA, a gente tem olhado ali operações na faixa entre CDI mais 3 a CDI mais 4,5, tá? Mais uma vez, ressaltando que são operações com um bom nível de garantias, operações, né, de empresas que estão navegando num cenário de agro, né, super bem, que tem ali um nível controlado de alavancagem, que tem um nível de rentabilidade interessante, né, isso se tratando de teses cooperativas, e em se tratando de teses de securitização, operações que tenham um bom nível de subordinação, com uma carteira extremamente pulverizada, e que a gente tenha um conforto muito grande aqui do nosso comitê para fazer essas operações, tá? Legal, obrigado. Eu acho que tem uma aqui que é metade um esclarecimento e metade uma pergunta. Primeiro, quando a gente fala de recompra de cotas, o que a gente está dizendo é de, eventualmente, a gente ter a ferramenta à disposição de poder utilizar alguma parcela em caixa para recomprar cotas do PLCA, com o objetivo aqui de facilitar a convergência do fundo. E é accretive, né? Agrega ao investidor que está no fundo, porque você está comprando cotas descontadas versus a patrimonial. Com relação a comprar outros fiagros, acredito que não esteja no nosso plano A aqui, né, Fernando? Não, como portfólio, não. A gente não deve fazer locação em fiagros listados, né? O que pode acontecer são fiagros dentro de uma carteira de securitização, né? Então, a gente, inclusive, no PAG tem exposição aqui, a gente compra, né, cotas de fiagros que são destinados aqui para investidores. Não são fiagros listados, são fiagros, por exemplo, de uma indústria de insumos, de um fiagro de uma sementeira, um É isso fiagro como instrumento, né?
Exatamente, um fiagro de uma cadeia de supermercados, por exemplo, né? Então, é nesse intuito, né, como ativo portfólio que a gente deve fazer, sim, em algumas locações, mas não fiagros de mercado de outros gestores, fiagros listados, tá? Legal, legal. E acho que vale mais um esclarecimento aqui a respeito de duration. As nossas operações de crédito, tipicamente, e a nossa carteira de crédito estruturado, tanto no agro quanto em outros segmentos também, salvo de infraestrutura, que é um bicho diferente, elas ficam ali com a duration entre 1 ano e meio e 2 anos e meio. Então, para a gente, essa duration um pouco mais curtinha é importante até para mitigação de risco. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bem aqui. Tem algumas perguntas, mas a gente bateu em pontos diferentes de cada pergunta. Acredito que para esse primeiro webcast a gente tenha respondido tudo. E, por favor, a gente está completamente à disposição aqui através do nosso canal de relações com investidores. A gente subiu o relatório mensal do fundo recentemente, faz alguns poucos dias, e a gente pretende ser próximo de vocês, ser tempestivo na hora de comunicar novidades, e estamos fazendo um trabalho ativo aqui para agregar valor ao portfólio dos nossos cotistas. Eu acho que é isso, né, Fernando? Se quiser também fazer algumas palavras finais aqui, a gente agradecer e encerrar. Bom, agradeço aqui a presença de todos os investidores. A gente, né, até como perfil da casa, né, de realmente uma gestão ativa, né, e uma gestão ativa não somente na gestão do portfólio, né, mas também nas operações de forma individual, né. A gente vem procurando aqui maneiras, né, de encontrar boas operações, né, que garantem aqui um bom nível de risco-retorno aqui para o portfólio como um todo. A gente espera que essa alocação em caixa ela se reduza, né, ao longo dos próximos períodos. Né, obviamente, acho que parte aqui de uma consequência de que uma vez que a gente consiga, né, reduzir essa exposição em caixa, né, entregar um portfólio com um bom nível de risco-retorno, né, e isso se reflita também, né, nos resultados do fundo, a gente consiga ter uma apreciação da cota de mercado, né, que no final do dia acho que é o desejo aqui tanto da equipe de gestão quanto do desejo dos investidores, né? Então a gente vem trabalhando diariamente para que isso aconteça. Eu estava no mudo aqui. É isso, o Pátria é uma gestora, como eu comentei, de mais de 250 bilhões sob gestão, e o PLCA foi adquirido com muito carinho aqui para ser o nosso cavalo listado nesse segmento de crédito agro. Então a gente tem total interesse em fazer essa cota convergir e agregar valor para os cotistas e quem sabe no futuro trazer novas emissões e transformar esse num dos grandes fundos do mercado brasileiro. A gente agradece a confiança de vocês, permanecemos à disposição no ir.credit@patria.com. Mandem mensagem para a gente vai responder todo mundo aqui. E contem com a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Muito obrigado e tchau, tchau.